Olá, nós estamos aqui com o nosso novo programa, o nosso Brasil em Discussão. Uma série de programas, que abre aqui um espaço para se conhecer melhor o nosso país e debater ideias que façam do Brasil um país mais humano, mais democrático e também mais igualitário. O nosso convidado deste programa de estreia é o maestro João Carlos Martins. Um dos mais importantes pianistas do mundo. O mais emocionante intérprete de Bach ao piano moderno a surgir desde Glenn Gould. Suas interpretações são fulgurantes. A imprensa internacional é unânime. João Carlos Martins nasceu para ser grande. Começou a tocar cedo, aos 8 anos de idade. Aos 21 foi convidado por Eleanor Roosevelt para se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York. Foi parceiro de outros gigantes, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Gravou inúmeros discos aclamados pela crítica e com grande sucesso de vendas. Há 10 anos deixou os palcos como pianista. A doença que para muitos seria uma tragédia transformou a vida de Martins. De pianista para maestro, de músico virtuoso para cidadão engajado com a causa dos menos favorecidos. Criou a Fundação Bachiana, onde além de música e arte prega a sustentabilidade. Os jovens da Orquestra Filarmônica Bachiana, regidos por João Carlos Martins, já se apresentaram no Carnegie Hall. E hoje nós temos aqui a honra de iniciar a série de entrevistas do programa Brasil em Discussão com João Carlos Martins. E para entrevistar o maestro João Carlos Martins, nós convidamos aqui os jornalistas Ricardo Couto, jornalista Nirlando Beirão e o jornalista José Henrique Lopes, do portal R7. Maestro João Carlos Martins, bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Record News e também no nosso R7. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Maestro, já que nós estamos falando um pouco de discutir o nosso país, em vez de falar um pouco de música, gostaria de falar um pouco a respeito de jovens, de crianças e de como é que cada um de nós, enquanto cidadão, poderíamos dar uma contribuição para que a gente pudesse melhorar a nossa infância, a nossa juventude a partir do seu exemplo. Qual é o trabalho que você desenvolve junto a crianças e adolescentes e qual é a ligação que existe entre música e inclusão social dessa garotada? Bem, boa pergunta. Hoje, quando eu reiniciei minha carreira aos 64 anos, dessa vez como maestro, os valores de uma pessoa vão mudando aos poucos. E eu falei, eu vou procurar a excelência musical, também na regência, aliada à responsabilidade social. Tudo começou, eu já estava regendo fazia 6 meses, e um jovem me procurou que tocava bem violino, falou, maestro, dá para me arrumar R$10? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com fome. Eu falei, não, você nunca mais vai pedir R$10, eu vou formar uma orquestra jovem, você tem talento e você vai tocar o primeiro violino da minha orquestra, será o Spala. 2 anos e meio depois, esse jovem estava no Carnegie Hall, levando o nome do Brasil ao lado da minha Bachiana. Quando eu penso que indo na Fundação Casa, era uma quinta-feira. A Fundação Casa é a antiga FEBEM, antiga, né? FEBEM. É bom para o pessoal saber. A antiga FEBEM. Era uma quinta-feira. Chegou um pai, falou para mim, meu filho teve a liberdade na segunda-feira. Ele pediu para ficar preso mais 3 dias para falar obrigado, por causa da música, para o senhor. E estes mesmos jovens da Fundação Casa, FEBEM, que deixaram uma carta na minha casa no Natal dizendo, tio maestro, Feliz Natal, a música venceu o crime. Eu cito 3 exemplos. Hoje, em países asiáticos, a música já está em primeiro lugar para a inclusão social. O que acontece a diferença entre a música e o esporte?
Claro, a força do esporte. No esporte, Quer dizer, a música então concorre com o esporte? Já está em primeiro lugar em países asiáticos para a inclusão social. Porque na música só existe uma palavra amor, não existe disputa. Existe uma construção baseada no coração. Então, os exemplos que eu tenho de inclusão social são dioturnos. Hoje estamos educando 2.200 crianças e eu lancei com você, e agora já está em andamento, um projeto para formar 1.000 orquestras jovens no Brasil, principalmente de jovens carentes. E começa, agora já em São Paulo, vamos formar a primeira orquestra de meninos do centro. Então, a música tem uma força de expressão tão grande, tem exemplos no mundo inteiro de tal força que, através da música, você ajuda a formar não só aquela pessoa que poderá ir para a profissão, mas ajuda a formar um cidadão. Maestro, sempre música erudita? Eu sempre, quando, por exemplo, sexta-feira passada, na Sala São Paulo, eu tinha crianças de 6 a 10 anos. Isso foi televisionado, foi filmado. Aí, para essas crianças de 6 a 10 anos, eu cheguei, aliás, já falei isso algumas vezes em televisão, falei, vocês querem saber a força da música clássica? Eu vou cantar o primeiro compasso de uma música escrita há mais de 200 anos e vocês vão cantar o segundo. Aí eu faço pam, 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 todos tá, pam, 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 pam. Eu falei, essa música foi escrita há 200 e tantos anos. Talvez músicas que vocês estão escutando hoje, daqui 3 anos, vocês não vão se lembrar. Ou daqui 3 meses. Ou daqui 3 meses. No final do concerto está filmado isso. Eu toquei uma peça muito emotiva. Aí, 1.500 crianças na Sala São Paulo, de 6 a 10 anos. Eu perguntei, quem chorou? As 1.500 levantaram a mão. E todas limpando as lágrimas. Essa é a força da música. Ruth. Maestro João é um grande chorão. Ele falou de crianças chorando. Eu já vi várias vezes também. É uma alegria muito grande estar com você aqui nesse programa de estreia. Você sabe o que você significa para mim. Olha, João, você me contou outro dia que você vai fazer uma cirurgia delicada, né, na segunda-feira, semana que vem, no cérebro, para tentar resolver o grande problema teu das mãos. Você é um homem que já levou muitos tombos na vida, de todo tipo. De todos os sentidos. Muitos tombos. E está aqui, firme e forte, animado, apesar de fazer uma cirurgia delicada na semana que vem. Eu queria saber de onde você tira tanta força, de onde vem essa tua alegria, essa tua disposição. Você está sempre animado com projetos, toda hora você está com um projeto novo, cada vez que eu te encontro. De onde você tira isso? Eu digo que o sinônimo de dor é esperança. Porque a dor gera esperança para você vencer a adversidade. Eu sei o que eu passei na vida, sobre todos os sentidos. Inclusive, outro dia, eu estava contando que uma dor que afeta um músculo, a mão, os braços, o físico, essa dor você até brinca com ela a respeito, para mostrar amor à vida. O que você não consegue administrar é a dor que atinge a alma. Essas você nunca brinca. Foi o caso da política, quando você se meteu na política. Atingiu a alma, até morrer eu vou sentir essa dor. Então, eu digo, você numa adversidade, você pode fazer dessa adversidade uma plataforma para crescer. Ou você, dessa adversidade, faz um caminho para o abismo. Então, por exemplo, eu digo para você falou que eu sou um velho chorão, ontem para uma televisão, falou, por que você vai fazer a operação? A operação é para tentar dar mais qualidade de vida. Porque fecharam-se os dedos, agora estão fechando os pulsos. Pode ser que daqui 1 ou 2 anos esteja assim. Então, essa operação no cérebro será realizada na segunda-feira. Aí perguntaram para mim, por que essa operação? Com essa operação, eu não tenho esperança de tocar. Mas se acontecer um milagre, até abrindo os dedos, quem sabe? E eu falei, eu estou com 71 anos, eu nunca me conformei de não poder tocar mais, profissionalmente. Mas com 3 dedos eu sempre toco. Mas o meu sonho é novamente fazer 21 notas por segundo, mas não
por ser 21 notas, para fazer um concerto, pelo menos com a mão esquerda. Então, mas isso também gera o quê? Você saber sempre que existe o amanhã. Esquece as mágoas do passado e mantém a esperança do futuro. Essa é a minha vida. O senhor trabalha com muitos jovens, né? O amanhã do senhor, o senhor vê que são o legado que o senhor quer transmitir para essa juventude que participa da orquestra. Qual que é a importância disso para o futuro do senhor, o legado que o senhor quer deixar? Eu digo que o legado é a disciplina do atleta e a alma do poeta. O que é a disciplina do atleta? Eu, por exemplo, não posso virar uma página. Eu sou obrigado a reger tudo decor. No ano passado foram 10 mil páginas de música que eu decorei. Só nessa semana, acabando a cirurgia, 15 dias depois, vou estar regendo 500, 600 páginas de música. Tem a nona de Beethoven, dia 1º de maio, tem um concerto só de Brahms na Sala São Paulo, dia 28. Então, o que essas crianças elas aprendem? Eu sempre, quando uma menina chegou para mim e perguntou qual que é o segredo, eu falei, eu vou te contar uma história, falei para ela. Uma menina foi para Nova York para estudar música. Ela queria conhecer o Carnegie Hall. No dia que ela chegou, ela estava na rua 27 e o Carnegie Hall fica na rua 57. Ela encontrou uma velhinha, falou para a velhinha, como é que eu posso chegar até o Carnegie Hall? A velhinha falou, estudando muito. Então, na hora que a pessoa... Então, por exemplo, as crianças minhas, os meus jovens, eu chego para uma criança, eu falo, quanto você pode estudar por dia? Ela fala 1 hora. Eu falei, para mim tá bom. Nem um dia você vai estudar menos de 50 minutos, nem um dia mais de 1h10. Esta mesma criança, depois de 3, 4 meses, fala, posso partir para 1h30? Porque se você não deixa estudar mais de 1h10, ela fica com aquele desejo, mas também não pode estudar menos de 50 minutos. Sim. Então, esses exemplos, eu notei, eu fui para uma pequena cidade aqui do interior de São Paulo, os nossos concertos no interior é uma loucura. Tem que ser em praça pública ou em ginásio. Eu fui numa cidade chamada Pompeia. Tem lá uma fundação maravilhosa, Nishimura, e das 18 mil pessoas da cidade, 1.800 estavam no concerto. Dessas 1.800, tinham várias crianças. Em março do ano que vem, eu estou inaugurando a Orquestra das Crianças da cidade de Pompeia. E exemplos como esse vão correndo o Brasil inteiro. Entende? Agora, maestro, antes da gente começar o nosso programa aqui ao vivo, nós estamos no R7.com e também na Record News, a gente fazia aqui uma conversa de bastidor e a gente falava, puxa, no nosso tempo tinha canto orfiônico. Então vamos olhar um pouquinho para o nosso ensino hoje, né? O ensino fundamental e o médio, o antigo ginásio e o colegial que nós todos aqui fizemos. É possível incluir uma disciplina de música ou essas disciplinas às vezes são mais ocasionais? Vamos colocar xadrez, agora vamos colocar não sei o quê. Eu digo, perene, fazendo parte do currículo escolar, a volta, por exemplo, da disciplina musical? Cabe na escola brasileira? Nesse ano volta. Volta? Volta nesse ano. O que aconteceu? Nos anos 30, Villa-Lobos escreveu uma carta, que foi também para o presidente da República, na época o Getúlio, que ele dizia, não é um povo sem cultura que irá julgar as artes. São as artes que vão mostrar a cultura de um povo. Villa-Lobos, ele conseguiu introduzir o canto orfiônico. Na hora que o canto orfiônico entrou nas escolas, uma criança de 9 anos conhecia o nosso hino, cantava o nosso hino, tinha respeito pelo nosso hino. Ele estava ajudando a criar um cidadão. Depois, durante os anos 70, durante o regime militar, tiraram a música das escolas. Eu digo para você, a música está voltando para as escolas agora neste ano. Tenha certeza, em poucos anos, sem saber, sem ninguém entender por quê, a criminalidade diminui. Eu tenho visto isso em áreas, eu corri, por exemplo, no ano passado, todas as favelas de São Paulo, todas. E de noite eu ia nos céus, e de noite
eu O céu são aquelas escolas as mais escolas do amplas, céu, da que eram ao lado das Tá. favelas. Tá. E essa razão pela qual, com a Alda Marco Antônio, nós agora inauguramos a Ponte da Música, que são as crianças as mais carentes, mesmo aquelas que estão na situação mais dramática, sob todos os pontos de vista. É para essas crianças que nós vamos dar atenção. A esperança que eu tenho, quando eu vejo a volta da música, a história do canto orfeônico nos anos 40, 50, você é jovem, você não pegou... Eu peguei, lógico que eu peguei. Pegou também? Claro. O Ricardo? Você... Pegamos. Eu sou mais jovem do que o Couto, o Lilando, isso sim, mas... Porque eu já estou com 71, vou para 72 agora. Maestro João, me diz uma coisa, como é que foi a tua passagem? Nós vimos agora um pouco da tua vida aí na abertura, da música erudita para artista popular brasileiro, né? Eu acompanhei uma viagem tua, uma excursão da orquestra para o Rio de Janeiro, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente no posto de gasolina, onde o ônibus parava, a viagem foi de ônibus, né? E no hotel, em todo lugar, de pessoas que te conheciam, te chamavam, vinham pedir autógrafo, aquele negócio todo. Queria saber como é que você foi parar no Faustão, né? Você saiu das grandes salas de concerto do mundo e um belo dia estava no auditório do Faustão e virou artista popular, né? O maestro pop. Como é que isso se deu na tua cabeça? Como é que foi essa passagem do grande pianista, né, famoso no mundo inteiro, para virar um artista popular brasileiro que você é hoje? O que aconteceu, o que eu acho, é quando você faz alguma coisa com amor. Então, realmente, se você pensar a todas as aparições televisivas, hoje, por exemplo, não estou exagerando, se eu chego num aeroporto, eu tiro 20, 30 fotografias. Eu fui na segunda... Conta a história que você foi lá no projeto da cidade, da região pobre, lá do centro de São Paulo, e quis ir num bar, num boteco, e tua mulher não queria deixar, porque era perigoso. Como é que foi isso? O que aconteceu lá? Isso faz tempo, mas... Não, foi agora, quando você saiu. Esse projeto novo que está fazendo, você me contou que você foi num bar e te reconheceram lá. Falou, vamos embora daqui, que aqui é barra pesada. Isso é outra coisa. Como é que foi? É diferente. É uma história muito engraçada. Eu fui... Ao lado da fundação, tem... um bar que é do Bin Laden. Você já ouviu falar do bar do Bin Laden? Eu já ouvi falar do Bin Laden. Então, nesse bar, todo o pessoal são pessoas que no bar é punk, praticamente, certo? E aí, quando eu desci, porque você chega, ele tirou uma foto comigo, se você... mostra essa foto no consulado americano, você nunca mais entra lá. Que é a cara do Bin Laden, a roupa do Bin Laden. Então, e de repente, todo mundo, ele tirando a foto, todo mundo tirando foto, mas só para você ter uma ideia, na segunda-feira, eu fui na Praça da Sé com uma rede de televisão, filmando tudo, para eu tocar... É um especial que está sendo feito para eu tocar piano no metrô. No metrô. O tempo que eu andei na Praça da Sé foi engraçado. Eu achava graça, os câmeras achavam graça. Os mendigos, ô maestro, ô maestro, ô maestro. Então, quando foi no metrô, aí fechou. Todo mundo lá para o piano. Então, essa transformação... você entende por causa de uma palavra chamada televisão. Porque não é através do jornal impresso, é através da televisão que isso acontece. Mas se no dia seguinte você está numa favela e a pessoa acabou de ver você no dia anterior numa rede de televisão, no dia seguinte você está na favela e você está com 800 pessoas, o cara fala, pô, é aquele cara que estava ontem na televisão. Aí aquelas 800 pessoas fazem o boca a boca. E o boca a boca, todo mundo sabe que é o boca a boca que ganha uma eleição. Então, esse boca a boca é no Brasil inteiro. Quando eu vou para a Amazônia, para Belém do Pará, eu vou para cidades de menos de 10 mil habitantes fazer concerto. E todo mundo fala, esse cara deve estar ficando rico. É um trabalho voluntário mesmo. Isso eu falo olhando no olho de qualquer pessoa. Mas o senhor foi tema de uma escola de samba e Pé Quente ganhou
o carnaval, aqui em São Paulo, na Vai Vai, o ano passado, não foi isso? Como é que foi essa passagem para o samba? Quer dizer, o senhor já tinha uma... O senhor já gostava, já tinha uma ligação com a escola, não foi isso? Não foi gratuito? Não. O que aconteceu foi o seguinte. O Isaac Karabchevsky fez com a Mangueira, se não me falha a memória, uma peça de Mozart. Eu vi na televisão, eu falei, pô, São Paulo não pode ficar atrás. Telefonei eu não conhecia o Tobias, telefonei para o Tobias, falei que eu gostaria de fazer a quinta de Beethoven. E aí foi uma coisa com a Vai Vai. Aí foi engraçado. Aí é uma historinha, não é picante, não é indecente, mas é engraçadinha. Eu cheguei no domingo de manhã, a bateria se colocou, cheguei com a orquestra, o mestre Tadeu olhou para mim. Domingo de manhã, todos tiveram função no sábado de noite, todos com uma cara olhando para mim. Que história é essa da quinta, né? Aí o mestre Tadeu fala assim para mim, qual que é o bizu? O que vai acontecer? Porque eu sou há 37 anos, nota 10 na bateria de São Paulo, né? Eu falei, olha, mestre Tadeu, deixa eu te contar uma história. É uma história de uma pessoa que encontrou o amigo numa segunda-feira. E o amigo perguntou para ele, o que você fez no fim de semana? Ele falou, eu fui para a praia. E aí? Aí estava lá um negão, o negão chegou e me convidou para jogar vôlei com ele. E você foi, você conhecia? Não conhecia, mas fui jogar vôlei. E aí? Pô, mas eu tenho 20 anos de praia, não tem problema. E aí? Aí o negão me convidou para ir brincar com ele no mar. Pô, você foi? Foi, mas tenho 20 anos de praia. E aí? Aí o negão me convidou para comer uma casquinha de siri no apartamento dele. Você foi? Tenho 20 anos de praia. E aí me convidou para ver a paisagem do apartamento. Você foi? Pô, e aí? Ele tinha 30 anos de praia. Então eu falei, mestre Tadeu, você tem 37 anos, eu tenho 50, tá bom? Vamos fazer música. Aí surgiu uma amizade fantástica entre a Vai Vai e eu. E daí a homenagem? A homenagem, aí fizemos. E quando me convidaram para a homenagem, eu não aceitei. Ah, não aceitou? Não aceitei. Porque tem até uma pergunta do nosso 15 dias... internauta aqui, o Matheus Pérez, perguntando como é que você se sentiu ao ser homenageado pela Vai Vai. Eu vou te contar o que eu chorei. Mas eu encontrei um amigo meu, o Antônio Zimmerli, 15 dias depois, que falou, aceite, porque carnaval precisa de emoção. Aí eu voltei e falei, vocês já escolheram outro tema? Eles falaram, não. Então eu falei, então vamos para o 14º campeonato. Na véspera, já tinha começado o carnaval, às 11 horas da noite, e o presidente da escola, o Neguitão, pediu para eu dar a voz de incentivo para os chefes de ala, para os diretores, e o carnaval já tinha saído na avenida. Eu falei, a nossa sorte é que nós vamos desfilar dia 5 de março, amanhã, às 6 horas da manhã. E dia 5... sempre foi o meu dia de sorte para ganhar concursos de música. Então todo mundo aplaudiu, bravo. Aí o Neguitão perguntou para mim, e qual foi o primeiro concurso de música que o senhor ganhou dia 5? Eu falei, amanhã. Mas olha, maestro, o Dario César, que é nosso internauta aqui, nosso telespectador simultaneamente, ele pergunta o seguinte, olha que interessante a pergunta dele, tem várias perguntas muito inteligentes, mas extraordinária. Dario César diz o seguinte, se a sua vida se resumisse em uma única canção, qual seria ela? Eu sei que vou te amar. Do Vinícius sei que vou te amar. E do Tom Jobim, essa? É. Gravado pela Maísa, aquela? Isso, eu sei que vou te amar, porque a minha vida, ela se transformou tanto numa relação de amor a tudo que eu encaro, não só profissionalmente, quando eu vou reger a minha orquestra, a relação minha com os músicos nunca é de prepotência, por isso que eu conto a história para eles. Os maestros todos têm fama de serem muito prepotentes, certo? Muito bravos. E uma vaidade incrível. Tem aquela história do maestro avião. Do pianista. E do avião. A rivalidade. Do avião, um maestro estava num avião, um Boeing caiu em pleno deserto do Saara e todo mundo morreu, menos o maestro.
meio-dia, deserto do Saara, um calor de 55 graus, o maestro fala, meu Deus, eu já regi tantas missas, só umas gotas d'água na minha mão. E Deus atendeu, pingou as gotas d'água. Ele falou, muito obrigado, meu Deus. Tá certo. Maestro, e a rivalidade do pianista com o maestro? Pode dar tempo para contar? Dá tempo, dá tempo. Só para fazer assim, não, dá tempo do intervalo, vamos lá. Tá bom, Quando eu era pianista, eu tirava sarro dos maestros. Eu dizia que um pianista fez tanto sucesso, o maestro ficou irritado, deu um copinho de vodka em frente ao público e falou, toque Mozart. Ele tomou o copinho e tocou Mozart perfeito. Foi ovacionado. O maestro ficou mais chateado, deu outro copinho, falou, tome e toque Beethoven. Ele tomou, tocou Beethoven perfeito, ovação. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka. O pianista tomou a garrafa, o maestro falou, agora toque Tchaikovsky. O pianista falou, para tocar está um pouco difícil, mas se eu quiser reger, eu consigo. Tá certo. Então, vamos fazer então aqui o nosso intervalo, nesse nosso programa, o nosso Brasil em Discussão. O nosso convidado de hoje, como você está acompanhando aqui, é o bem-humorado maestro João Carlos Martins. A gente volta em instantes. Até já. Bem, nós voltamos aqui no nosso Brasil em Discussão. Hoje o nosso convidado é o maestro João Carlos Martins e participam também conosco o jornalista Ricardo Couto, jornalista Nilando Berlão e o jornalista José Henrique Lopes, que é aqui do nosso R7, que tem a palavra para fazer a pergunta. Mas aqui no intervalo a gente estava comentando sobre a importância da música clássica como parte da cultura brasileira. Uma grande preocupação do senhor é a itinerância, ou seja, levar suas orquestras para tocar em cidades pequenas, em bairros pobres, em atender e dar oportunidade de estudo para os jovens mais carentes, né? O senhor acha que, apesar da receptividade que o senhor observa, a música clássica erudita ainda é entendida, associada à elite aqui no Brasil? A gente que tem recursos para estudar no exterior? O que acontece? Qual que é o maior exemplo no mundo de música em um país? E para a formação de músicos, o maior exemplo que existe no mundo é o da Venezuela. Não por causa do Hugo Chávez, por acaso, porque isso já vem há mais de 40 anos. Hoje, o maior cartão de visita da Venezuela é o El Sistema. É o projeto do maestro Abreu, que hoje tem milhares e milhares de jovens estudando. Então, o Brasil, que teria condições totais de ter um projeto tão bom ou melhor, as poucas vezes que pensou num projeto para valer musical, pensou em importar o projeto venezuelano. O que faltou aqui no caso? A criatividade e a boa vontade do governo de falar, nós temos que encontrar a nossa fórmula. Agora, o Brasil voltou com música nas escolas. Então, eu estou vendo música nas escolas voltar única e exclusivamente como como é que você diz, chama um objeto paralelo, é um projeto federal, maestro? Esse aí Agora foi adotada, essa lei foi aprovada pelo presidente Lula, aprovada no Senado, mas está entrando de uma forma complementar dentro das artes, quando a música poderia ter Porque como você pega uma expressão, como, por exemplo, literatura, você pega teatro, você acaba ficando preso à língua. E na música não, é universal. Então, hoje, se nós tomássemos a sério, eu cheguei a ter uma reunião com o ministro Haddad, devo ter uma reunião com o Mercadante. E, através do SESI, nós estamos implantando um método aqui, que o método para o professor é difícil, para cordas. Este método, essa metodologia que nós estamos implantando agora, através do SESI, com esta metodologia, o professor tem dificuldade, mas uma criança aprende a tocar um instrumento de cordas como se estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Quando você nunca se lembra como você andou de bicicleta.
Então, o que eu não vejo, por exemplo, foi uma política uniforme para a volta da música nas escolas, o que Villa-Lobos conseguiu no tempo dele. Então, no fundo, no ano de 2011, nós não estamos conseguindo implantar uma política na volta da música às escolas, como o Villa-Lobos conseguiu 70 anos antes. Então, é um atraso. Tem professor qualificado em quantidade suficiente? Temos professores qualificados. O que não existe é uma metodologia. Você tem pessoas que acabam... não adianta, você tem que dividir as crianças em 4 grupos. Por exemplo, tem 600 crianças aqui nessa escola. Tem aqueles que vão ficar simplesmente fazendo parte de um público, talvez porque ganhou um certo amor à música. Tem aqueles que vão, de uma certa forma, ter a música como hobby. Tem aqueles que vão ter a música como profissão e finalmente vai ter um diamante. Então, no momento que entenderem a importância, parece que eu estou defendendo a música, mas que o governo, e mais, não adianta fazer, o governo tem que dar simplesmente o espaço e a iniciativa privada ajudar no projeto cultural. Então, é claro que com a Lei Rouanet muitas coisas estão acontecendo, mas eu não vejo uma política uniforme para fazer o do nosso país, porque o brasileiro é mais musical que o venezuelano. E nós estamos anos-luz atrasados em relação à Venezuela. Mas o Brasil evoluiu em vários campos, né? E você que tem viajado muito, percebe isso no campo social, no campo econômico. Mas quando a gente vê o noticiário, você liga a televisão à noite, vê o que acontece em Brasília, no Congresso e tudo, não te dá um certo desânimo? Quer dizer, o que falta acontecer no Brasil para que você sinta orgulho quando você vai para o exterior de ser brasileiro? O que está faltando? Se é que falta, né, Couto? Eu contei, inclusive, uma história minha, que quando eu fui a Nova York pela segunda vez, como regente, eu falei que mesmo com 3 dedos, na segunda parte eu iria tocar piano. E toquei em pleno Carnegie Hall para 2.800 pessoas. Mas que se saísse bem, eu ia fazer o hino nacional brasileiro em todos os ritmos do Brasil. Quando eu volto para o BIS, mas falei isso publicamente, e 2 brasileiros compraram 2 bandeiras do Brasil e no câmbio negro e levaram o que é escondido para o Carnegie Hall. Quando eu acabo o concerto, eu olho para a orquestra e falo hino nacional brasileiro. Fazemos o hino. Quando eu viro para a plateia, eu vejo as 2 bandeiras do Brasil. Naquele minuto, a orquestra inteira chorou, e eu também, evidentemente. Então, eu acho que aquilo que o Villa-Lobos conseguiu nos anos 40, aquele amor à bandeira, o amor ao próprio hino, o respeito ao hino, o respeito ajuda aquela criança a se relacionar com a outra. Na hora que todos estão ouvindo o hino nacional brasileiro, ninguém tem coragem de fazer gracinha. Eu tenho fotos de crianças da escola de Hermelino Matarazzo, na hora que eu toco com as minhas deficiências o hino, todas as criancinhas põem a mão no peito. Então, está muito ligado o amor, a pessoa sentir orgulho. E mais, hoje você começa a sentir orgulho de ver a exposição do Brasil no mundo. O mundo hoje respeita o Brasil de uma forma totalmente diferente. Então, eu tinha orgulho há 50 anos atrás. Eu me lembro que eu estava andando na rua, se eu via escrito Varig, se eu via escrito Banco do Brasil, eu começava a chorar, porque naquela época não tinha internet, você estava 6 meses longe do país. E esse tipo de orgulho, talvez, eu acho que é um jeito de pensar antigo de um cara de 72 anos, mas talvez a mídia eletrônica afeta um pouco o calor humano. O calor humano. Perdão. Eu só vou pegar o tema do hino nacional, que tem uma melodia bonita e tem uma letra tão feia. Não dá para mudar a letra? Eu, por exemplo, nunca faço o hino nacional
com a repetição quando eu toco, jamais, porque não tem razão para fazer a repetição. E muitas daquelas palavras você nem consegue explicar para uma criança o que aquela palavra significa. Não é verdade? Ou eu falo, ou eu sou analfabeto, ou o homem sabia demais. Nós estamos falando do Duque Estrada, né? Duque Estrada e Francisco. Que é o autor Manuel da letra do Silva. hino nacional. Então, mas esses pequenos valores na cabeça de uma criança ajuda. As transformações que nós temos em relação a crianças são coisas emocionantes no dia a dia. Agora, já que o que você está falando permeou tanto a cidadania, o Miguel, que está nos acompanhando aqui no R7.com, nosso internado, Miguel Sanches, pergunta o seguinte. Ele pergunta se você acha que o brasileiro sabe o que é cidadania e se ele sabe exercer a sua cidadania. Eu acho que a palavra cidadania, o brasileiro, em princípio, muitos sabem o que é cidadania, outros ouviram o que é cidadania. O brasileiro, na sua maioria, não sabe exercer a cidadania, definitivamente. Você exercer a cidadania, eu vejo, por exemplo, aquelas pessoas que têm o carro pela primeira vez, que chegam numa esquina e o pedestre vai atravessar e ele fala, eu tenho o carro, eu passo na frente. Isso daqui, quando eu vejo isso, eu fico revoltado, entende? Então, por exemplo, eu nunca consigo chegar numa esquina se tem um pedestre, não precisa de lei nenhuma. A lei não é, a lei pode simplesmente estar na lei do trânsito, mas tem que estar na alma da pessoa. Eu vejo quando a pessoa chega com o carro, pode ter o pedestre que tiver, ele pega e passa. Mas isso, um pequeno exemplo de exercer cidadania. O senhor teve desgostos com a política? Muitos. Com aquele episódio do Pau-Brasil, a relação com o Maluf. O senhor se afastou da política no sentido... O senhor faz a sua política de outra forma. Mas o senhor afastou do... Enfim, acompanha... Só leio, só nos jornais e converso com o coach. Mas não tem mais... É uma boa fonte. Mas eu me afastei totalmente. A conclusão que eu chego, por exemplo, quando eu vi o Gil assumir o Ministério da Cultura, o nosso lugar não é na política. Por exemplo, eu tive 2 anos na política, esses 2 anos me afetaram, vão afetar até o último dia da minha vida. A única coisa que ajudou, o que ajudou isto na política, foi que aquilo me deu um remorso tão grande, me deu uma dor interna tão grande, que tem pessoas que leem. Por exemplo, pode uma procuradora ler um processo, aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito não é a verdade do que aconteceu. Então, eu acabei ganhando no Supremo Tribunal Federal por 9-0, quando provou que tudo aquilo que tinha entrado na campanha foi gasto na campanha. Ganhei por 9-0, depois de uma auditoria. Para você ter uma ideia, foram arrecadados na época, para a campanha, 19 milhões de reais. Foi 90, faz 20 anos isso. E conseguiu-se provar... Vamos falar, porque eu estava praticamente 1 por 1, em 19 milhões de dólares, só não conseguiu provar a despesa de 25 mil dólares. Então, aí ganhei por... Só para a gente localizar, a pergunta do Nilano é sobre o episódio Pau-Brasil, que era financiamento de campanha. Financiamento da campanha que era proibido. E hoje, a grande questão nacional política, novamente, é a questão de financiamento de campanha. Isso tudo que está acontecendo aí de Demóstenes, CPI, denúncias, fitas, não sei o quê. No fundo, é financiamento de política. Como é que resolve esse problema? Então, por exemplo, eu fiquei com o meu... Eu ganhei no criminal por 9-0, mas o processo vai me acompanhar até o resto da vida, porque era uma coisa impagável. A campanha não quis pagar, então, no fundo, eu reconheço que, na época, a palavra certa, eu fui o laranja. Mas por que eu entrei nessa? Porque eu tinha sido convidado para ser o secretário da Cultura. Eu falei, eu vou participar dessa campanha com alma, com tudo, como tudo que eu faço. De repente, quando eu vi, e a Pau-Brasil existia, era uma firma com 300 funcionários.
mas simplesmente foram dadas notas fiscais porque tinha acabado o título ao portador. Depois, quando eu vi, um ano depois, isso faz 20 anos, 20 anos depois, inclusive, eu digo para você, 20 anos depois, eu estou dormindo, eu acordo com a mão suada, pensando naquele problema. Aquele ano da minha vida, foi 1 ano e meio da minha vida, foi o suficiente, primeiro, para me deixar uma cicatriz. É como um cadáver enterrado dentro do peito, e o cadáver está lá, não vai sair. Mas, ao mesmo tempo, me deu a força para que eu saísse em luta, para criar, eu pude voltar para a música com muito exercício, porque eu estava fora da música. Eu só fui para a política porque eu não podia tocar piano, senão eu nunca teria ido. Mas me deu a força suficiente para vir todo dia, quando eu acordo, eu falo, alguma coisa eu vou fazer para provar que eu sou um cara do bem. Então, tem o lado negativo, como a minha vida é fazer o jogo do contente, então eu falo, o lado negativo é que a cicatriz ficou. O jogo do contente é por causa disso que hoje, com 72 anos, são 2.200 crianças, mas você tem a certeza que vão ser dezenas de milhares de crianças em mais alguns anos. Maestro, agora há pouco nós falamos a respeito de toda essa realidade brasileira, que todos aqui estamos conversando, e foi falado também a respeito da importância que a música tem na escola, falamos da importância da música tem na recuperação e na inserção das crianças na sociedade, mas eu queria ir um pouco mais além ainda dentro da sociedade brasileira. Do outro lado, nós somos um país em crescimento, em rápido desenvolvimento. As empresas brasileiras hoje são conhecidas mundialmente, a nossa marca é conhecida no mundo inteiro, nós estamos tendo um crescimento econômico que nunca tivemos. Eu pergunto o seguinte, cabe música no mundo corporativo? Uma empresa pode se parecer um pouco com uma orquestra ou eu estou sonhando? Eu digo para você, a música é a régua do mundo. Por quê? Se um governo vai bem, todo mundo fala, está funcionando como uma orquestra. Se o presidente acha que tem uma campanha na imprensa contra ele, ele fala, olha, é uma orquestração contra mim. Se um time de futebol está jogando bem, o pessoal fala, está jogando por música. Então, a importância da orquestra numa sociedade, a função... Eu, por exemplo, fiz várias apresentações onde eu mostrava o que é a relação da orquestra com uma empresa. Então, numa orquestra, você está fazendo um concerto perfeito. Se um músico toca uma nota que ele entra antes do tempo, ele pode desencadear em cadeia um efeito negativo para aquela performance. Numa empresa é a mesma coisa. Você, quando tem, por exemplo, eu digo que o financeiro de uma orquestra, é a base que os baixos dão. O marketing o financeiro são os baixos. O marketing, que é para mostrar toda a harmonia que possa existir, a melodia, são os violinos que são o marketing de uma orquestra, são eles que vendem uma orquestra. E assim por diante eu descrevo os instrumentos. E o maestro é aquele que exerce a liderança, mas uma liderança que eu diria é corporativa. Mas ele é chefe ou ele é líder? Ele é líder sem ser chefe. Se você é chefe, você não é líder. Agora, aquela liderança que é exercida com o cérebro e com paixão e com o coração, é uma liderança comunitária. É isso que eu digo que uma empresa tem que ter e um país tem que ter. Nós tivemos, graças a Deus, nesses últimos anos, lideranças no Brasil que foram lideranças onde eu adoro quando eu vejo presidentes chorando. Eu detesto quando eu vejo um presidente que não chora. Extraordinário. Deixou todo mundo aqui agora calado. Muito bom. Quer dizer, então a vida tem que ter emoção. Quer dizer, isso que a música tem de emoção, uma empresa tem que ter emoção também. A política tem que ter emoção. Tudo é... Por isso, quando eu errei com emoção.
Mas eu errei porque eu falei, não, eu vou ser o secretário de Cultura, eu vou mudar a vida desse Estado. Aliás, o Abu Janra, ele que leu o testamento de Beethoven, antes de iniciar o 4º movimento agora na Sala São Paulo. E o testamento de Beethoven, ele escreveu o seguinte: todo mundo achava que eu não gostava das pessoas. Não é isso. É que eu tinha vergonha das pessoas saberem que eu não ouvia. Porque o ouvido era a coisa mais importante para um compositor. O Abu Janra leu isso antes de entrar o pá, tá, tararara. Ele leu, e aí o testamento de Beethoven diz: eu amava as pessoas, mas eu tinha vergonha porque alguém falava, olha o som daquele passarinho, eu não podia ouvir. Mas eu quero que todos saibam que eu amava as pessoas e eu, por muitas vezes, pensei em me matar, pela vergonha que eu tinha de não ouvir. Mas eu continuei por causa da música. E assim, a última frase que eu quero deixar escrito: eu, Ludwig van Beethoven, eu sei que eu fui um artista. E aí eu comecei... Maestro, você que viaja tanto pelo Brasil inteiro, né? Rodou esse país tantas vezes, grandes e pequenas cidades e tal. Queria que você lembrasse aqui de uma passagem, de uma pessoa, de um personagem ou de um lugar que te marcou muito e que para você simboliza o Brasil de hoje. Um lugar, uma passagem que significa... Uma personagem que significa o Brasil de hoje. É que são tantas. Eu quero pegar alguma coisa com mais emoção. Eu estive numa cidade chamada... tem uma coisa engraçada e outra que é dramática. A engraçada, eu estou na pequena cidade do Cabo, perto do Recife, tinha umas 5.000 pessoas na praça, faço concerto. Quando eu acabo o concerto, uma velhinha levanta e grita: eita, coroa suculento! E aí, isso foi no ano passado. E a dramática foi numa cidade de menos de 10.000 habitantes, a cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul. E nesta cidade, quando acabou o concerto, uma senhora chegou para mim e falou: maestro, eu tinha vergonha de ser brasileira por tudo que eu leio nos jornais todos os dias. Hoje acabou o seu concerto, e ela chorava. Ela falou: o senhor transmita a quem puder que o senhor encontrou uma pessoa que tinha vergonha de ser brasileira e a partir de hoje tem orgulho de ser brasileira. Maestro João Carlos Mancini, maestro, quem é o seu compositor predileto? Você falou tanto em emoção. Qual é o compositor que você toca ou rege com maior emoção? Bem, o meu compositor até foi o Pelé. Ele participou do documentário Franco-Alemão que foi feito da minha vida, e o Pelé veio lá em casa. E aí eu falei: Pelé, eu estava tomando um avião de Amsterdã para Pequim e eu vi você falando: Deus criou Beethoven para a música e Pelé para o futebol. Começa a falar que Deus criou Bach para a música e Pelé para o futebol, porque Beethoven é o Maradona. É quase igual a você. Bem, quando eu era pianista, meu compositor preferido sempre foi Johann Sebastian Bach. Na regência, você se fascina com Beethoven. Bach foi aquilo que o Bill Gates nunca vai conseguir. Bach foi o único computador com alma que existiu, porque a cabeça dele era um computador. Você pega todas as análises de toda a obra de Bach
é como se fosse um computador dentro de uma cabeça com alma. Agora, a grandiosidade de Beethoven junto a uma orquestra emociona. Então, daqui a pouco eu vou falar que o Pelé tinha razão. Agora, maestro, eu, obviamente acompanho sempre um pouco da sua carreira e tudo mais, todos nós aqui acompanhando. Algumas pessoas do Brasil, primeiro precisaram fazer sucesso lá fora para depois serem reconhecidas aqui dentro. Nós temos inúmeros exemplos, não só na arte, mas na ciência, na matemática e outras coisas. Pessoas precisaram ser lá fora e depois vieram aqui. O próprio Santos Dumont fez suas experiências fora do Brasil para depois ser reconhecido aqui no Brasil como sendo um grande inventor. Isso aconteceu com você? Você primeiro teve que viajar, primeiro teve que ser reconhecido lá fora, para depois a sociedade brasileira entender da importância que você tem aqui na nossa música? Posso só complementar? Claro. Eu queria saber se isso chateia, se o que o Heródoto disse ocorreu realmente, se o senhor precisou fazer sucesso lá fora para ser reconhecido aqui, isso chateia o senhor de alguma forma? Não, aconteceu comigo. Com 20 anos, de repente eu era capa dos jornais aqui com 18 anos de idade. Era a época da UPI. Eu fiz antes uma estreia em Washington e aí saiu Radiofoto naquela época. Radiofoto é da época que o Couto fazia jornalismo escrito. Isso. Então, me lembro que saiu. Qual que é hoje a situação? Eu dei centenas de concertos e críticas incríveis até os 26 anos de idade. Parecia a vida dos sonhos, lotando os teatros aí pelo mundo. E aos 26 anos começou o meu drama com as mãos no primeiro acidente dos 18 aos 26 foi a vida dos sonhos. Aí realmente o sucesso lá fora, quando eu chegava aqui, foi de lá para cá. A partir dos 26 até os 62, eu tive as interrupções, inclusive a que nós citamos. Mesmo assim, com todos os dramas, com nervo, com ruptura de nervo, com LER, com lesão cerebral, com tumor, eu consegui gravar a obra completa de Bach. São 400, música por música, são 400 peças. E eu tinha todas as peças de cor. Nós estamos aqui agora... vamos supor, 10 horas da noite. Se eu começasse a tocar agora, hoje é uma quinta-feira, a obra completa de Bach iria acabar no sábado para domingo de madrugada. Tudo decor. Então, isso daqui acabou tendo um reconhecimento no exterior e aqui vingou. Então, a tua pergunta está certa. Agora está sendo... Eu mesmo, analiso uma coisa. Eu regi 5 vezes em Nova York, com a minha baquiana. Todas as vezes, meia página com crítica do New York Times. Crítica foi título da crítica. Apesar da diversidade, mantendo a música viva. Página inteira do Wall Street Journal. 3, 4 páginas no New York Magazine. New Yorker, a revista New York, título: João Carlos Martins, um herói da música. Aqui em São Paulo, nunca foi um crítico assistir um concerto meu, já dei mais de 200 concertos. E isso deixa o senhor chateado, Por que esse documentário... eu acho normal, Maestro, esse documentário, que aliás tem um título baseado numa peça de Bach, né? Que é o Paixão segundo... Paixão segundo Martins. Esse documentário nós não temos notícia, nunca veio ao Brasil. Você vê que esse documentário, na Europa, atingiu 1,5 milhão de pessoas. Esse documentário, na Europa. Aqui Agora está sendo feito um filme novo sobre a tua vida, né? Um longa-metragem. Agora o Bruno Barreto vai dirigir. Tá certo. Maestro João Carlos Martins, nós queremos agradecer a sua gentileza. Para nós foi uma grande honra tê-lo aqui conosco, especialmente no nosso programa de estreia.
Muito obrigado e temos certeza que a gente acrescentou alguma coisa na nossa cultura, na nossa visão do seu país com a sua participação conosco. Muito obrigado. Obrigado, Herói. Ok, quero agradecer também ao jornalista aqui da Record News do R7, os nossos companheiros Ricardo Couto, o Irlando Beirão e o José Henrique Lopes. E, obviamente, a você que está nos acompanhando aqui e espero que nos acompanhe sempre nesse novo espaço para a gente discutir o nosso país de uma maneira ampla, aberta, democrática e plural, que nós pretendemos também desenvolver aqui no nosso Brasil em Discussão. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.